Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né, durante essa quarentena. Meu desejo para todos e todas. Hoje a gente vai estar aqui no nosso Voz e Povo, né, batendo um papo com o vereador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola Neto, né, falar um pouco sobre conjuntura, economia, né, a questão da nossa própria democracia, né, que está vivendo um duro ataque durante esse período. E aí eu queria que todo mundo participasse, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Já vou colocar aqui o nosso convidado para participar. Opa! Tudo bem? Como é que você está, meu Bom dia, como é que vai? irmão? Tudo na paz. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Maravilha, meu irmão. Primeiro, boa noite, né, Leonel Brizola Neto. Queria agradecer imensamente a tua participação no dia de hoje. Espero que a gente possa contribuir com um bom debate, né? E agradecer mais uma vez a tua participação. Né? Para o pessoal que está chegando, o Leonel Brizola Neto é vereador do Rio de Janeiro, né? Está no terceiro mandato, vem enfrentando, né, duramente, assim como nos parlamentos. A gente acha que o problema dos parlamentares que representam um retrocesso estão só em Brasília, né? Mas na verdade eles estão cada vez mais nas câmaras municipais. E o Leonel Brizola Neto vem cumprindo um papel importante, né? Enfrentando, inclusive, pisando na cabeça da serpente lá no Rio de Janeiro, que é o Carlos Bolsonaro, que representa o gabinete do ódio, né? O que lidera isso. Fez uma reclamação agora da Câmara pedindo a cassação do mandato por quebra de decoro, né? Não é a primeira vez que esse calhorda, né, faz esse tipo de atitude. Um dos parlamentos mais importantes do Brasil, que é a Câmara Municipal do Rio, que tem grandes mudanças, né? Então eu já queria agradecer a tua presença, Leonel. Eu queria já te emendar aqui a tua primeira avaliação, né? Queria saber, queria que você passasse para a gente aqui, tanto para os teus seguidores que estão assistindo quanto os nossos, quais são as ações, né, que a Prefeitura e o Governo do Rio vem fazendo aí no combate ao coronavírus, né? E se vem fazendo, porque pelo que eu estou vendo, estão batendo cabeça, né? O prefeito diz uma coisa, o governador diz outra, enquanto isso o nosso povo carioca está sofrendo com isso tudo. Já passa a bola para ti. Bom, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade, Chiquinho, aí a Voz do Povo, importante instrumento de comunicação nesse momento, que a gente está em isolamento social, está nessa questão mais, vamos dizer assim, na internet, mais digital, e é importante estar trazendo essa comunicação, tentar confrontar, né, retomar a nossa batalha da comunicação perdida. Então, digo que é um prazer estar conversando contigo. E eu acho que, bom, do Rio de Janeiro especificamente, é como você falou, acho que é um confronto do governador, que antes era Bolsonaro e agora não é mais Bolsonaro, e confronta com Crivella, que antes também não era muito Bolsonaro e agora é Bolsonaro até debaixo da terra, vamos dizer assim, ou no céu, né, como eles preferem dizer. Né? Ao passo que o governo do estado está muito pior. Né? O governo do estado se enrolou muito, tanto é que o governador tomou um impeachment agora na ERJ, vai começar o julgamento dele semana que vem, mas era esperado. Eu acho que isso é um bom exemplo também para cair essa falácia que o juiz é competente. Você vê o resultado dele e do Sérgio Moro, né? Duas fraudes eleitorais, são uma fraude eleitoral, não tem compromisso algum com o povo, com a nação, com o país, a não ser com eles mesmos, né? Ou seja, são tocadores de harpa, eu digo, só tocam para dentro deles. Ou seja, e é o desastre na administração. Não tem diálogo com o parlamento, é arrogante, é autoritário, aí vai praticamente, com certeza, caminha-se para um afastamento do governador. Há indícios fortes, inclusive, dessa empresa que ele contratou no estado, que foi proibida de fazer convênio e participar de licitações no município. A IABAS foi proibida pela Procuradoria Municipal, pelo Tribunal de Contas do município e pela própria Prefeitura, por contratos obscuros e, principalmente, uma enxurrada de trabalho, de processos trabalhistas de sonegação de direitos aos trabalhadores e malversação do dinheiro público. Então, o Crivella já é uma questão à parte.
embora em alguns locais ele estava tomando algumas medidas protetivas de isolamento social, ele estava vindo numa maneira, a Secretaria de Saúde, embora no início da gestão do Crivella tenha demitido 6 mil profissionais da saúde, acabou com a atenção básica, praticamente as clínicas da família foram desestruturadas, e agora ele concentrou numa fundação saúde. Ele terminou com as organizações sociais, que isso é uma medida boa de verdade, né? Porque era uma canaleta de desvio de dinheiro, né? A gente nunca conseguia acompanhar, a gente não tinha transparência e era muito caro e não prestava um serviço adequado. Mas em vez de ele colocar e assumir toda a prefeitura, ele contrata uma fundação e começa a fazer contratos precários de trabalho com os profissionais. Está faltando médico. Essa que é a verdade, os equipamentos não estão dando condições. E essa aliança do Crivella e do Bolsonaro, que é pelo Edir Macedo, e essa transação de perdoar dívidas, e a questão também, essa guerra cultural que promovem, tanto pelo Bispo Macedo, essa luta contra as religiões de matriz afro, e o ódio à nossa cultura, à nossa ancestralidade, essa mistura do brasileiro, que o Darcy genialmente chamou de povo brasileiro, né, que é o negro da África, o branco europeu e o nosso índio aqui. Isso somos nós. E essa guerra, esse ódio, também o Bolsonaro tem esse mesmo ódio, né? Agora o Crivella valsa, né? Então fantasiou números, tentou mudar a maneira como contabilizava os óbitos, foi impedido na justiça, diversas idas e vindas na justiça, e hoje, por exemplo, ele abriu o shopping center, abriu o culto de igreja, quer dizer, hoje aqui é um dia de um feriado, as praias estavam lotadas, os shopping centers lotados, e a gente tem 83, 82% de ocupação dos leitos na UTI. O Rio Centro, que é um hospital de campanha que ele fez, não está completo, quer dizer, e principalmente falta médico. Essa é a principal. Já tem salários atrasados de vários hospitais de um mês. Quer dizer, imagina você sem salário ter que ir para o meio de uma guerra com uma precarização do trabalho e sem equipamento. O equipamento às vezes tem que trocar toda hora e não consegue repor. Quer dizer, então, de fato, a gente vai ter um resultado dessas medidas de afrouxamento, de isolamento do Crivella daqui a 1 ou 2 semanas, né? E alguns cálculos que mostram até que vem dos Estados Unidos mostram que vai ser uma tragédia, né? Agora, aqui, Chiquinho, o que aumentou foram as mortes nas favelas, isso ficou claro. Em 1 semana aumentou mais de 118 mortes. Quer dizer, isso é grave. Eu já ia comentar esse assunto, você nos antecipou. Essa questão do impeachment do Witzel é uma questão muito simbólica do ponto de vista de correlação de força, né? E aí, por exemplo, né, ele tem... aliás, ele tinha, né? Eu achei que ele tinha ali uma base forte na Assembleia, né? Ficou muito nítido que eu acho que só foi um deputado, né, que votou contrário ao impedimento, ao possível impedimento dele, a questão do julgamento. E aí eu queria que você fizesse essa análise, essa correlação que levou ao possível impeachment do Witzel, ela está sustentada em quê? Na corrupção, na questão dele não ter conseguido conter a questão do coronavírus, ou está juntando tudo também a oposição bolsonarista nele à Assembleia, já que eles romperam, né, digamos assim, criou-se, né, uma confusão entre eles. Então, existe um conjunto de ações que estão levando o Witzel ao impeachment. Queria que você fizesse essa análise, porque ela é muito representativa, inclusive, para depois a gente comentar o possível impeachment do Bolsonaro também. Essa é a nossa meta, né? Tirar esse dragão da maldade lá de Brasília. Olha, o governador não tem habilidade política, isso ficou claro. E ele começa a chamar para o governo dele notórios corruptos como André Moura. Quer dizer, o presidente do partido dele também é extremamente complicado, o pastor Everaldo. E aí ele começa... Ele foi eleito nessa onda bolsonarista, né? Ele não tinha sustentação política alguma, nunca militou em partido algum, não tem prática política. E tem atitudes extremamente autoritárias, né? Vamos lembrar, ele mirar na cabecinha, ele na ponte Rio-Niterói comemorando que matou um sequestrador no ônibus, né, com um sniper. Ele tinha essa predileção de ficar fazendo exercício nos quartéis da PM, ia para ações, se camuflava.
né, se colocava como um grande lutador da corrupção, né? Sabe, isso me lembra uma história que meu avô contava para mim, né, que no interior de uma cidade de Minas Gerais tinha um candidato que tinha muito esse discurso, né, e dizia que combate à corrupção e nós temos que fazer isso de uma luta, a luta maior, né, porque aqui tem as mãos limpas, né, eu sou honesto, né, e dentro do palanque discursando no interior, e eu tenho essas mãos limpas. Aí um gaiato lá da fila gritou, O famoso mata moral, oi, né? Era é o verdade. Aí um gaiato lá da multidão gritou, mas tá de calça nova. E eu vi, senhor, tá de calça nova. Ele deu um parecer para o Iabas participar da licitação. Né? A mulher dele tem indícios claros com o Peixoto, que foi preso nesse processo. Aliás, o senador Romário, talvez a única coisa boa, né, que ele fez na política, porque é um excelente jogador de futebol, mas na política eu não posso dizer a mesma coisa, ele acusou lá o tal do Peixoto em debate eleitoral no Rio de Janeiro. Perguntou para o candidato Witzel se ele conhecia o tal Peixoto. Não, não conheço, não sei quem é. Né? Quer dizer, e aí foi revelando. E como ele não tem habilidade nenhuma, de fato, o Bolsonaro também trabalhou para derrubar ele, porque a LERJ elegeu uma bancada parlamentar duríssima, de extrema-direita, oportunistas, arrivistas, com indícios de ligação com a milícia do Rio de Janeiro, gravíssima. O que me preocupa, acho que nesse processo, são duas coisas. É colocar a Polícia Militar do Rio de Janeiro na mão do Bolsonaro. E praticamente isso pode acontecer. E pode ser grave isso. Porque nós temos aqui uma mistura da polícia com a milícia gravíssima. Né? Basta ver os assassinos da Marielle, de onde que eram e quem são. Né? Essa aqui é a grande questão. Então ele vai botar toda essa corporação na mão do Bolsonaro. O vice dele é alguém, é o Cláudio Castro, é uma pessoa que é ligada à extrema-direita da Igreja Católica. Né? Então endossou também essa mesma modelo, essa novidade política de extrema direita, vamos dizer assim, que até então ninguém tinha a cara de pau, vamos dizer, e bater no peito, eu sou de direita, eu quero Estado mínimo, ser de direita é bom. Nunca ninguém tinha inaugurado dessa maneira, né, Chiquinho? Então o meu grande medo é esse, porque vai ter um desequilíbrio completo, porque aí o Bolsonaro consegue, de fato, fazer um domínio no Rio de Janeiro. Já tem o domínio da prefeitura e está aparelhando. Entregou o turismo para Alana Passos, que é uma polícia militar com indícios também de ligação com a milícia, gravíssima, extremamente autoritária, ou seja, está sendo aparelhado pelo pessoal dele. E o Estado agora, tirando o Witzel, que era uma contraposição ao Bolsonaro, começava a investigar o caso da Marielle com mais profundidade. Aí você vê agora já prendeu um membro do Corpo de Bombeiro, mas primeira frase do delegado, não, a família Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Mas ninguém perguntou nada. Por que ele já afirmou sem alguém perguntar? É muito estranho, né? Quer dizer, então essa é a minha grande preocupação, Chiquinha. A PM aqui, que nós temos e sabemos muito bem o legado dessa PM da ditadura militar, né? Sabemos as ações dela, que o governo Brizola tentou consertar com o comandante Nazaré Cerqueira, colocando primeiro negro para administrar a Polícia Militar, tendo aula de direitos humanos, a aula do povo brasileiro, do negro no mundo, no negro no mundo e principalmente negro no Brasil. Tinha aula da PM nisso. Você vê, e hoje a PM tem aula com o Olavo de Carvalho, né? Então, você vê o perigo, né? Esse é meu único medo, entende? Leonel Brizola Neto, eu fiz essa pergunta exatamente porque esse debate, né, da saída do Witzel, a gente fica, digamos, preocupado, né, o que pode acontecer em seguida, né? A mesma coisa do debate do Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro sai, assume o Mourão, mas o Mourão é do Exército, enfim. A outra questão que eu queria que a gente debatesse, o Brasil ele está vivendo um momento muito difícil de pandemia. E o que tem assustado muito a nossa população é a onda de fake news, né? Você tem pessoas que criam estrutura, né? Inclusive uma estrutura dentro de Brasília, uma estrutura paralela que tanto a CPI da fake news quanto o STF, o Ministério Público, já ficou comprovado o gabinete do ódio. E essa estrutura é liderada pelo colega seu, né? Que é colega, já que é vereador da Câmara do Rio de Janeiro,
que vem causando desserviço ao país, né? E o pior é que essa estrutura ela é enxurrada com dinheiro de empresários, né? Ou seja, o dinheiro do velho da van, com o dono da Smart Fit, como ficou comprovado naquela última operação do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você entrasse um pouco. Eu acredito que o Rio também deve viver com essa onda de fake news. E você fizesse análise. Desprazer, né, que eu acredito que seja, ter um colega desse que, na verdade, não dá um dia de serviço para o povo do Rio, a não ser causar intriga, né? Verdade, que isso é na verdade, esse complexo da mamadeira de piroca que foi que o Bolsonaro nadou até na televisão, o Jornal Nacional mostrou uma cartilha que nunca existiu, né, uma cartilha gay e o próprio jornalismo da Globo sequer combateu na hora. Quer dizer, ele permitiu uma grande fake news em cadeia nacional, no horário nobre da televisão. Né? Cadê as cartilhas gay que o Weintraub não recolheu? Quer dizer, nunca existiu, sabe? É essa tática de sair do debate das ideias para ir para uma pauta moralista, né, que tem um cunho extremamente autoritário. Ou você reza na minha cartilha, se você não apoia meu governo, você é comunista, você é do mal, não é cidadão de bem, né, vai para Cuba, você quer transformar o Brasil numa Venezuela. Quer dizer, totalmente um debate que, na verdade, Chiquinho, é um debate que é para destruir a democracia. Né? Destruir completamente a democracia, acabar com qualquer tipo de debate das ideias. Porque, pensa bem, se eu parto de um xingamento, né, uma ofensa a você, né, acabou qualquer tipo de ideia. Não tem ideia, porque não tem como você contextualizar aquela maneira que ele vai te xingar. Ele já começa, seu merda, vai para aquele lugar, filho daquilo, canalha, sabe? Quer dizer, uma coisa que então você mata o debate. Né? E mata o debate por quê? Porque, na verdade, a razão histórica que o Brizola colocava muito bem, e o que é a razão histórica? É o patriotismo e o bem-estar do povo, desmascaram eles. Porque eles não são patriotas e não querem o bem do povo brasileiro. Né? Eles não querem o bem, querem os nossos bens, né, talvez. Essa que seja a verdade. Então isso desmascara, então eles correm. Então é preciso rodar essa máquina de fake news, confundindo a cabeça das pessoas que têm pouca informação e são inundadas de uma maneira agora com muita, vamos dizer assim, muita informação, mas sem nenhuma verdade. Né? E aí você cria toda essa coisa. Aqui o PSOL foi muito vítima disso, o PT também, muito vítima, né? Corrupção, pedófilo, quer dizer, criavam cada fantasia. E você imagina, chega às vezes uma pessoa por WhatsApp que não tem acesso e não pode ter acesso a uma informação mais profunda, às vezes não sabe nem como pesquisar uma informação, verificar se aquele fato é ou não é. Né? Então, eles conseguiram muito. E o Carlos Bolsonaro, de fato, é o produtor disso. Já está provado diversas vezes. Né? O pavão misterioso, com aquela questão do Glenn, que eu não tenho simpatia nenhuma com esse jornalista americano, pelo contrário, mas fez um serviço desmistificando essa questão da Lava Jato, que era uma farsa, tinha uma intenção política, tinha candidato e tinha o objetivo de destruir a democracia para implementar uma espécie de uma ditadura do judiciário e da polícia militar, né, que junto com o Bolsonaro, ficou escancarado isso. Então, ele fica claro que muitos robôs agora precisam saber de onde que tem esse financiamento. A gente tem certeza que tem uma classe empresarial baixa, rasa, né, que é tipo esse velho da Havan, uma coisa, quer dizer, compra produto da China, bota uma estátua da americana na frente para camuflar o produto dele. Né? Quer dizer, picareta ao máximo. Né? Então, começa essa formação, e dinheiro de fora, claro. Né? Desde aquela questão do Cambridge Analytica, que demonstrou o grande golpe, seja no Brexit, seja na eleição do Trump, né? Para poder manter tudo, na verdade, esse modelo econômico que joga todas as nossas riquezas para fora. Né? Nesse novo processo agora que a China está crescendo e os Estados Unidos está com muito problema, de fato, problema político, problema econômico, muita dívida, né? Ela precisa, de fato, fazer uma nova recolonização na América Latina. E o Brasil é importantíssimo nesse cenário pela riqueza material, agrícola, água, a minérios fósseis e não fósseis, então isso é importante. Então isso tudo está agendado. Né? Você vê que a base de sustentação do Bolsonaro é o agronegócio, né? A indústria fármaco e o agronegócio e esse sistema financeiro. Né? Embora está tendo muita fuga de capital, então
mais ou menos a base dele começa, às vezes, a desmoronar essa questão. Mas eu entendo que o Bolsonaro, hoje em dia, na verdade, é uma franquia desse modelo autoritário, um revanchista de 64, de justamente acabar com o nosso passado, nossa ancestralidade, a nossa cultura, né? Por isso esse alinhamento com a Igreja Universal também, porque tem a mesma intenção de acabar com a nossa cultura, né? Para que não nasça mais nada ali, salgar a nossa terra. Só a verdade deles é que prevalecerá, né? Ou seja, só o meu Deus é o verdadeiro, o seu Deus é o Deus falso. E aí você traz isso para a política, é muito difícil de você, de fato, combater. Aí com fake news, com mentiras, que nada mais é fofoca, e fofoca, e fofoca, né? Inclusive, o deputado Paulo Ramos está aqui assistindo a gente. Posso estar mandando um abraço para ti, eu mandar aqui outro abraço para ele. Ele está dizendo Camarada. que segunda-feira estaremos juntos. Eu não sei se vocês têm alguma ação em conjunto na segunda. Segunda-feira. Ele com o Rafael Galvão, companheiro. O Murilo, né, tá parabenizando aqui, mandando um abraço para você, Brizola. Um abraço. Outra coisa, que eu queria ver contigo, Leonel Brizola Neto. O Brasil vive esse momento, e eu acho que foi importante você ter pegado esse link da China, para o pessoal entender. A China é o principal parceiro econômico do Brasil, né? Garante a compra de soja, inclusive compra desse agronegócio, né? Boa parte do que é produzido da agricultura vai todo para a China, né? E a gente vem tido vários ataques ideológicos, né? Inclusive do ministro das Relações Exteriores, do ministro da Educação, que inclusive foi ouvido há pouco dia atrás do inquérito, né? Por ter externado, né, o seu preconceito contra a China. Todos eles causando uma crise diplomática no Brasil, né? Que inclusive a gente vem sendo isolado, inclusive das possíveis curas, né, que vem sendo desenvolvidas. O Brasil é tirado do grupo de cientistas, por exemplo. E esse impacto, né, eu acho que o pessoal precisa entender. Você pode não gostar e discordar de qualquer questão da China, mas ela tem sido fundamental nessa questão, inclusive garantindo aqui no Nordeste, Leonel Brizola Neto, só para compartilhar contigo, o consórcio do Nordeste vem vários insumos, né? A China vem agilizado entrega de produtos, de EPIs, né? Vem garantido aqui que a gente não entre em colapso, como boa parte do Brasil já está. Eu queria que você fizesse análise em cima disso, desses ataques, que são ataques ideológicos, que tem somente a intenção de puxar o sanco do Donald Trump, né? Verdade, Chico. Você foi no centro da questão, porque se vamos comparar a China e os Estados Unidos agora, os Estados Unidos com uma recessão enorme, uma dívida pública enorme, mais de 700 empresas pedindo falência, uma empresa dela de roupa, que é a JC Penney, que é como se fosse a nossa antiga Mesbla aqui, de grande cadeia de varejo, pediu falência, uma rede de academia também pediu falência, a Boeing parou de exportar, a Ford também parou de exportar. A Boeing foi a única coisa boa, né? Ter desistido da Embraer. Verdade. Deus é brasileiro, vamos dizer assim. Né? E aí você vê essa comparação, e os Estados Unidos também depende da China para exportar soja. 55% da soja exportada dos agricultores americanos vai para a China. A China é um grande comprador. E a China é o maior fornecedor mundial de materiais antiepidêmicos, né? De antiepidêmicos. Ela é o maior fornecedor. E ela é o maior fornecedor econômico nosso, que compra muita soja, compra milho também. Tem diversos materiais que ela compra e tem trocas de relações comerciais importantíssimas. Compra nosso petróleo cru. Quer dizer, então tem transações internacionais que mantêm a economia, de fato, e mantêm o agronegócio vivo. Né? Brigar com a China é um tiro no pé econômico. Né? Vai isolar cada vez mais o Brasil no cenário mundial. Você vê, os Estados Unidos já proibiu voos do Brasil para os Estados Unidos. A Europa vai tomar a mesma atitude. Nós vamos ficar isolados internacionalmente no meio de uma pandemia. Quer dizer, isso é gravíssimo. Isso atenta contra a nossa soberania, contra a nossa própria Constituição. Então, é justamente essa guerra cultural que eles querem fazer contra o comunismo, né? Embora acho que a vacina vai sair da China, eu quero ver Bolsonaro ter que pedir a vacina. Não, me dá a vacina comunista, por favor. Sabor, quer dizer, é engraçado, né? Então, é uma loucura isso, porque você vê,
eu estava vendo a economia da China. Não vai ter um déficit econômico. Não, a balança dela vai se equilibrar, 2%, 3%, não vai ter aquele boom. Mas ela continua, aumentou em 11% os salários. Quer dizer, construiu um grande porta-aviões agora. Tem uma universidade de pilotos, você faz um vestibular para jovens de 16 a 19 anos, você entra, se torna engenheiro e sai como piloto da Força Aérea da China. Quer dizer, tem um maior investimento em saúde pública, em tecnologia. Vamos lembrar que a 5G, a China está na frente, inclusive dos Estados Unidos. Quer dizer, a tecnologia de ponta, lançou 2 satélites 2 semanas atrás. Quer dizer, então, ela está criando uma equipe nacional de combate à epidemia, ela consegue monitorar, consegue de casa em casa, ela conseguiu, de fato, frear, porque poderia ter sido uma tragédia, milhões e milhões de mortos. E ela conseguiu, você vê, se somar aqui Rio de Janeiro e São Paulo, tem o dobro de mortes da China. Quer dizer, já é um absurdo. A China tem 1 bilhão de pessoas, né? Juntar Rio com São Paulo, você tem 27, sei lá quantos, vai dar 30 e pouco mais, 16 do Rio, não sei São Paulo, 20 e poucos. Então, mas essa é um grande erro econômico. E, inclusive, isso enfraquece o próprio Bolsonaro e também coloca em xeque as Forças Armadas brasileiras. Qual é o papel das Forças Armadas? Endossar esses generais de pijama que acham que a Terra é plana? Numa cavalgada aí contra o muro? Como é que eles estão achando? Porque eu não posso crer que todos os componentes das Forças Armadas têm essa mesma questão. O comandante do Exército atual, o chefe do Exército, é o general Pujol, se eu não me engano, igual o pai dele foi da Brigada Militar de Porto Alegre e defendeu a legalidade, ele inclusive já criticou o Bolsonaro, embora ele é um militar, ele se reserva, né, ali na questão, mas ele já fez uma crítica ao Bolsonaro. E isso não está sendo colocado na mídia também. Eu acho que cabe esse caminho também. Nós temos que dialogar por todos aqueles que acreditam na democracia, né, porque o próprio processo civilizatório é que está em jogo. Como é que o Brasil fica isolado? Nós somos dependentes do mercado externo. O externo comanda o interno. Nós não temos autonomia. Né? Vamos fechar, o quê? Vai faltar pão na mesa do brasileiro, vai faltar macarrão, nós não temos trigo. O trigo vem da Argentina e vem de fora. A gente faz essa troca comercial, né? A gente não tem mais indústria de base para poder fabricar chapa de aço, sai daqui cru. Como é que a gente vai fazer? Né? Estão queimando nossas reservas cambiais, que era para ter um tipo de reserva, não querem emitir moeda. Quer dizer, esse plano econômico do Guedes não tem como ir para frente no meio dessa pandemia. Inclusive, aqueles empresários que apoiavam eles, Chiquinho, começaram a ver que, olha, não tem como eles fazer mais de fato, esse desmonte total do Estado no meio de uma pandemia. Esses caras estão querendo criar uma guerra cultural que não interessa ao mercado também, porque eles precisam desse diálogo externo, interno, né? Essas correlações, isso tudo vai se esvaziando. E o Bolsonaro, na verdade, hoje em dia, você olha bem, ele tá no canto do ringue. Está sendo chantageado pelo Olavo de Carvalho e está sendo chantageado pelo Centrão, que é uma fome assim milenar. Come, come, come e não para de comer. Então, todo dia ele é chantageado e ele começa a ficar louco da cabeça. Eu acho que quando a gente começou, e aí, lógico, tem que ir com todo cuidado, né? As torcidas organizadas começaram a fazer manifestação antifascista, pela democracia, ele ficou muito acuado. E isso aumenta o apetite do Centrão, porque ele fala, Bolsonaro, você está acuado, mas para eu te dar a mão vai custar tantos ministérios. É assim o jogo. Ele sabe. E aí o Bolsonaro sai fora da casinha, realmente. Inclusive, eu queria pegar esse teu link do Centrão, para o pessoal que está aqui. Antes de falar, só a Maria Fernanda está dizendo, só toma vacina quem é comunista, quando sair a cura, viu? a outra questão para o pessoal que está chegando, ontem o Bolsonaro anunciou a recriação do Ministério das Comunicações e o ministro vai ser o genro do Silvio Santos, né, o deputado Faria, lá do Rio Grande do Norte, filho do ex-governador de lá, exatamente do PSD, do Kassab, né? Exatamente o Bolsonaro está se cercando. Né? Ele entregou o Banco do Nordeste para o Ciro Nogueira, entregou o Denox para o Valdemar Costa Neto. Ele está fatiando, né? Fatiando os ministérios com o Centrão. E o pessoal que achava, né, que ele, tanto, inclusive o
o próprio Bolsonaro criticava, dizia que era o câncer da política, esse centrão. Ele está agora abraçado, né? Está de mãos dadas com Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Gilberto Kassab, o Republicanos, né? Que é dirigido pelo pastor aí, pelo Edir Macedo, juntamente com o Crivella e outros. Eu queria ver o que é que tu entende esse movimento. Esse movimento com o Centrão é um movimento para não sofrer o impeachment, é um movimento para deflagrar mais reformas que venham a penalizar a população, ou é um conjunto de ações, já que o discurso político anticorrupção morreu? Olha, ela tem alguns componentes também intrínsecos aí nessa entrega do Ministério da Comunicação, essa recriação e a entrega do Ministério da Comunicação para o Silvio Santos. Cabe lembrar que foi o Silvio Santos que vendeu a TV Record para o bispo Edir Macedo. E eu tenho certeza que não foi com dinheiro dos fiéis. É um momento obscuro. E lembra muito o processo da Time Life com a Rede Globo e dinheiro estrangeiro na compra de emissoras de comunicação no nosso país. Então tem esse componente intrínseco debaixo da mesa que eles negociaram ali, do que está entre eles. Isso faz parte desse acordo deles, dessa autocracia miliciana, vamos dizer assim. Agora o Centrão, é o que eu falei, tem um apetite voraz. E no momento que o processo social crescer, lembra bem da Dilma, mesmo negociando com o Centrão, não adiantou. Não adianta. Uma hora que começa o processo social, só não tem 1 milhão de pessoas na rua manifestando contra o Bolsonaro, porque realmente a pandemia não permite. Senão teria 1 milhão de pessoas na rua já pedindo a queda dele, porque é inadmissível um governo como esse. É inadmissível um governo que é insensível ao sentimento do povo. Não há projeto econômico nenhum para a população. Né? É só mentira, é só fofoca, é ódio, agressões, xingamentos, ameaças. Então, o Centrão não é moeda. Né? Na verdade, ele está se utilizando do Centrão também para aparelhar o Estado. Né? E como ele tem aparelhado, aparelhou a Fundação dos Palmares, bota alguém que nega o racismo, botou agora a Justiça, tirou uma blogueira do IFAM, aqui no Rio de Janeiro, na Casa Rui Barbosa, botou uma âncora da TV Record, quer dizer, para administrar o acervo da Clarice Lispector, do Manuel Bandeira. Quer dizer, é uma coisa que é a antítese da cultura, da academia, da universidade. Agora, na universidade, um grande ataque do Weintraub. Vai tirar o reitor, vai nomear ele o reitor. Quem sabe vão ter um general que vai ser o reitor da... Não me surpreende se for um general de pijama que vai ser o reitor das universidades públicas. Né? Se já tem um general que não conhece nem geografia no nosso país. Né? Tá nevando aí, Chiquinho, né? A gente vai entrar. Cuidado com a neve. Aqui no Ceará congelou tudo, inclusive as praias. Pois é. Cuidado aí. Põe um casaco. Né? Então, você imagina um general desse na guerra. Né? Quer dizer, então é uma coisa impensável, porque é uma guerra cultural. Eles trazem isso. Então, o Centrão não é parâmetro. Né? Pode ser que tenha. Talvez o impeachment seja muito mais difícil nós conseguirmos. Eu não creio que o Rodrigo Maia vai pontuar isso. Eu não confio no Rodrigo Maia. Ele que colocou a destruição da CLT, da Previdência, tem uma pauta neoliberal extremamente agressiva. Ele é mais uma moeda de troca, né? Ele é mais uma moeda de troca. E não... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Eu queria só, antes de passar aqui o próximo, o Rogério Estelita, né? Um abraço da família Estelita para o nosso vereador. Um abraço, Rogério. Eu queria pegar o link que você falou anteriormente, que era exatamente sobre as Forças Armadas. Né? Tá muito nítido que existe uma divisão, né, dentro das Forças Armadas, inclusive, por exemplo, o general Santos Cruz, né, que saiu, inclusive foi bombardeado pelo Carlos Bolsonaro, né, produziu fake news contra ele. Ele é uma das vozes, que eu acompanho ele pelo Twitter, uma das vozes mais lúcidas que eu vejo dentro das Forças Armadas, inclusive dizendo que as Forças Armadas é uma instituição de Estado, elas não pertencem a nenhum governo que entre, né? Elas têm que respeitar a democracia. A minha pergunta para ti é nessa linha. Por exemplo, se hoje, né, essas Forças Armadas, essa ala, digamos, mais progressista, nacionalista, qual é o papel dela? Ela tutela, de alguma maneira, o Bolsonaro no sentido de diminuir o impacto
como, por exemplo, eu não sei se você acompanhou, pouco antes do Mandetta cair, né, pelo menos saía as matérias nos jornais, de que essa ala militar estava segurando, né, que estava dando força. Então, parece que existe uma certa tutela, né, dentro do governo Bolsonaro para que reduza esses impactos. Você acredita que existe, de fato, essa ala? Isso é positivo, ter as Forças Armadas tutelando as questões? Eu acho que a Força Armada pode cometer um suicídio total, né? Porque ela mal se recuperou do golpe de 64, na qual ela ficou claramente, mostrou que ela ficou associada à tortura, à ocultação de cadáver, ao desaparecimento de presos políticos, aos assassinatos, ao arrepio da lei, ou seja, há comprovações nesse sentido, documentos históricos comprovam isso. Então ela tenta lentamente, e tentou lentamente se afastar desse momento obscuro da Força Armada. Talvez seja o nosso grande erro, né? Que não puniu como nos outros países, na Argentina, no Uruguai, em vez de só indenizar, de fato fazer uma questão punitiva, né? Como é que eu vou deixar um general que participou de tortura, endossou tudo isso, ganhando tanto como estão ganhando agora, né? Ao passo que essa turma que está aí gostou do poder, eles gostam do poder, porque não precisam ser eleitos para estar ali. Então, estão com altos salários, negociações com empresas, né, colocam os filhos no mercado. Então, eles gostam desse trato palaciano, né, vamos dizer assim, mas pode ser um grande tiro no pé dessa turma, que tem uma turma que é revanchista, como eu lhe falei. É oriundo do Silvio Frota, o Heleno era do gabinete do Silvio Frota, que era um dos mais radicais, de fato, né, de extremista, contra um país em desenvolvimento nacional. Que promove essa guerra e tutela o Bolsonaro na questão. Tu bota o militar, tu acha que não tem corrupção, né? É aquele verniz para dizer, olha, é um governo anticorrupção é nada, pelo contrário, vamos lembrar, esse general Braga Neto estava aqui na intervenção militar no Rio de Janeiro e uma vereadora foi assassinada debaixo do bigode dele. E ele não fez nada, não conseguiu fazer nada. Entendeu? Só aparelhou mais a parte da polícia ligada a grupos de extermínio, a milícia. Não houve uma apuração, nunca uma investigação de fato. Prendeu-se um ou aqui ou colar, mas muitas confusões. Né? Então, é ele que tutela ali aquela parte, né? Junto com o Heleno e um outro baixo clero deles ali. Então, o Exército está dividido. Assim como também a Polícia Federal é dividida. Né? Tem uma turma aí, a revista, que realmente quer se locupletar nesse sentido, se dar bem em cima dos cargos, subindo de cargo e posição, e os generais também. Eu acho que cabe a gente tentar procurar, dentro das Forças Armadas, os generais legalistas, né, os militares legalistas, que não compactuam e entendem que esse processo pode levar ao desgaste total das Forças Armadas sem retorno. Não pode ter nunca mais retorno disso aí, tá entendendo? Esse é o perigo. Dentro dessa mesma pegada, Leonel Brizola Neto, muito se fala, por isso que eu acho que é importante tocar nessa questão do Centrão, uma parte da esquerda, e às vezes essa mesma esquerda diz uma coisa e diz outra, fala assim, que o Bolsonaro está isolado, né? O Bolsonaro está isolado, que ele vai sofrer o impeachment, aí outra hora diz que tem chance de acontecer um golpe. Meio que não bate, né? Ou ele está isolado, ou ele vai dar um golpe. A minha pergunta para ti é a seguinte, você acha que existe hoje, dentro das Forças Armadas, e inclusive dentro da perspectiva de conjuntura mesmo, de força, correlação de força, uma possibilidade de intervenção militar? Na minha visão, nenhuma, porque teria que... Quando teve a intervenção militar, sem apoio dos Estados Unidos, não há intervenção militar, né? A história mostra isso. A gente não está no momento ainda de Guerra Fria, embora essa disputa da China com os Estados Unidos vai aumentar cada vez mais. Essa disputa no mercado mundial, da geopolítica mundial, né, na corrida armamentista de cada país. Isso vai aumentar essa disputa e isso impacta no nosso país também de diversas maneiras. Mas não há cenário mundial. O Brasil não é uma republiqueta, tem uma importância, como eles gostam mesmo de falar, é um grande player internacional. Né? Como é que vai fazer? Eu não acredito. Ele pode querer dar uma quartelada, que nem fizeram aí o Ceará com a Polícia Militar. E isso ele pode tentar. Isso sim, ele pode querer criar. Talvez ele queira criar cada vez mais caos, uma tentativa de guerra civil para se justificar
essa intervenção, mas não vai conseguir, porque precisa de um apoio internacional. E isso não tem. O Brasil isolado no mercado mundial vai ser bombardeado de várias partes. Tu vai ver que até a Fiesp vai mudar de discurso. Então, eu não acredito nisso. Embora é um governo autoritário fascista. Isso sim. O professor Paulo Reis, inclusive, está comentando. Braga Neto fez parte do esquema que elegeu o Bolsonaro. A outra questão que eu queria que você comentasse, né, essa questão, muito se fala em frente ampla, né? A frente ampla para cá, a frente ampla para lá, mas não existe hoje, digamos, existem alguns movimentos, né, que é em conjunto, e o Rio de Janeiro é um berço, né? Eu fui secretário-geral da UBS em 2011 e tive várias reuniões no Rio. O Rio é o berço, representou a passeata dos 100 mil, fora colo, cara pintada, a luta lá, a própria morte, né, do estudante Edson Luiz. Tem vários fatos históricos que o Rio de Janeiro trazem esse berço, a sede da Uni na Praia do Flamengo, enfim. Muito se fala nessa frente ampla. E aí eu queria que você fizesse a seguinte análise, eu vou contextualizar para que você comente. Recentemente, o deputado federal Marcelo Freixo retirou sua candidatura, alegando que não tem uma frente ampla em torno da sua candidatura, que ele acha que tem que fortalecer a luta contra o Bolsonaro em Brasília. E aí há 30 pedidos de impeachment, né? Cada um de um partido, outro do outro, um do MBL, outro do Frota. E não existe assim, existem algumas ações em conjuntas, né? 3 partidos aqui, 4 ali, 5 ali, mas não tem uma coisa porque existe um ego de eleição, né? Por exemplo, quem é que vai ficar na cabeça da chapa, etc, etc. Eu queria ouvir, se tu acredita nessa construção realmente dessa frente ampla, eu basicamente acredito, mas ainda queria ver mais movimentos, e qual o papel dela, né? Ela se fortalecendo, qual o papel dela? E por último, nessa mesma questão, qual é a tua avaliação sobre essa questão da desistência do Freixo? E eu queria que você fizesse uma análise não enquanto membro do mesmo partido, mas uma análise mais conjuntural, por favor. Olha, Chiquinho, meu avô sempre lutou por uma frente, né? Você vê como é que foi o processo das diretas. Eu acho que há 2 caminhos distintos. Uma coisa é fazer uma frente para combater o fascismo no Brasil, né? E a outra é uma frente eleitoral. E aí fica mais difícil você ter uma unidade, a esquerda se unir de fato. Realmente é difícil. Há muitos senões, há muitas vaidades, né? Há muitas questões dos partidos. Então, eu acredito numa frente nacional para combater e tirar o Bolsonaro, seja pela cassação da chapa inteira e pedir novas eleições, ou até mesmo num processo de impeachment, porque no processo do impeachment o Centrão vai arrancar o couro dele, vamos dizer assim, vai arrancar tudo e um pouco mais, vai ser mais chantageado. E como não tem estrutura, nem estrutura emocional, ele vai acabar entregando mais. Os filhos vão acabar, tipo o peixe morrendo pela boca. Isso é uma verdade. Os filhos ainda vão derrubar. Talvez os filhos tenham mais competência para derrubar o Bolsonaro do que a própria esquerda, nesse momento, né? Porque acabam falando, o peixe morre pela boca. Então, eu acredito muito nessa frente. Eu acho que teríamos que fazer uma frente ampla assim, para combater o fascismo, que, como eu falei, não é mais só o processo democrático, é o próprio processo civilizatório, é nós aceitarmos que o negro pesa em arroba, o idaí, não estupro porque você é feia, que a mulher tem que ganhar menos porque engravida, que o negro não é gente, que o pobre tem que morrer com tiro na cabeça, né? Um Estado policialesco. Olha os Estados Unidos, as pessoas estão pedindo para diminuir a questão policial, diminuir o recurso de default de polícia, ou seja, né, vamos praticamente quase acaba com a polícia dessa maneira, essa maneira nós não queremos. Quer dizer, então, se a gente não se manifestar com isso, né, o que eu quero dizer para ti, para todos que estão ouvindo, esses que desfilam com a bandeira do Brasil, eles não têm nada de brasileiro. Nós não precisamos utilizar aquela bandeira, porque aqui a bandeira de verdade corre nas nossas veias. Está dentro das nossas veias, está no nosso coração, está na nossa mente. Nós temos a razão histórica. Nós somos a verdade histórica. Né? O Brizola da legalidade, esse legado, as reformas de base, administrativa, a de lucro para o estrangeiro, ou seja, conter essa parte, fazer uma auditoria da dívida, mudar esse modelo econômico,
Quem deu a garantia de proteção social, de trabalho, de previdência, foi o campo progressista, foi a esquerda que deu no país. Não foram eles só retiraram direitos, eles só privatizaram, entregaram o nosso patrimônio para as empresas estrangeiras. Eles endossaram esse imperialismo no nosso país. Né? Então, eles usam aquela bandeira justamente para justificar o falso patriotismo deles, porque nós não precisamos dessa bandeira. Nós nunca precisamos utilizar ela em passeata nenhuma, porque ela corre nas nossas veias. Ela está aqui dentro, no sofrimento da nossa carne, no sofrimento daqueles que passaram por 64, que foram torturados, que foram mortos, que foram vilipendiados, ou seja, aqueles irmãos que morreram, que tiveram que amargar um exílio. Eu sou fruto também dessa história. Nós todos participamos, de fato, direto ou indiretamente disso. Então, esse é o corte histórico. Né? E por isso que é uma grande fake news, é uma grande mentira esse governo. Por isso, essa retórica. Então, a Frente Ampla ela tem que se dar contra isso, porque é o processo civilizatório que está em jogo. Né? Voltarmos a condições de pré-30. Vai ser todo mundo que é entregador de rap, motorista de Uber. Quer dizer, e isso não é possível também. Né? Isso é um passo. Agora, a questão eleitoral é outro passo. A questão eleitoral, eu sou favorável de várias alianças, desde que a gente mude esse modelo econômico. Esse modelo econômico que está aí não serve ao Brasil, não serve ao povo brasileiro, Chiquinho. Agora, o que tu falou da desistência do Freixo, eu particularmente, que eu acho que foi um grande erro dele. Por que eu acho? A minha análise de conjuntura no Rio de Janeiro é o seguinte, a direita está esfacelada. Olha o impeachment do Witzel. Não tem candidato daquela parte da direita. O Crivella está mal. Tem 70% de rejeição. Não vejo com ele que possa, de fato, se reeleger. É uma prefeitura que está extremamente endividada, está devendo fornecedores, está devendo recursos humanos, dinheiro dos salários terceirizados. Talvez em agosto, setembro, não consiga pagar o salário do servidor. Ou seja, vai ter um lockdown econômico, né? Porque não sabe administrar também. Isso tem uma parceria com o governo federal e não traz dinheiro nenhum para a prefeitura. Tem um vereador, filho do Bolsonaro, do presidente, que só faz a gabinete do ódio e não traz recurso nenhum. Não abre leito federal, não investe nada. Flávio Bolsonaro, por exemplo, nomeou todos os diretores dos 6 hospitais federais. E eles estão em petição de desmonte. Quer dizer, então, aqui eu acho que o Freixo perdeu uma grande oportunidade. Gosto muito do Freixo, tenho uma profunda admiração por ele, um professor, entende a questão dos direitos humanos, hoje tem uma compreensão melhor do processo histórico. Agora, eu acho que ele errou feio, e às vezes os erros políticos custam caro, né? Mas nada está perdido. Por que ele pode refazer e voltar e ser candidato? Não impede nada. Né? Errar é humano, a gente erra. Talvez ele tenha um desgaste, mas a questão está mais desgastada ainda, a política está mais desgastada. Eu achava que agora era uma grande oportunidade para ele mostrar para a população que aqui tem uma candidatura viável e que poderia ser uma grande trincheira de resistência nacional, como você estava falando. O Rio de Janeiro, esse tambor. Né? O falecido aqui, o saudoso Carlos Lessa, dizia, quando o Brasil vai mal, o Rio vai mal. Aqui há vários Brasis, tu viu? Cada favela tem uma particularidade. Tem essa aqui um pouco mais do norte, essa do nordeste, tem uma que parece mais com a África, que tem o fruto meio de Angola. Quer dizer, tem uma mistura, uma pluralidade enorme no Rio de Janeiro. Né? Não é que nem a Paulista, que a favela fica lá para a Ilha do Diabo, né? Lá para longe, aqui é tudo misturado, de fato, tem essa... Então, quando o Brasil vai mal, o Rio vai mal também. Então, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer no Rio de Janeiro uma candidatura e não precisava ter feito. Porque tem um problema também nessas eleições, Chiquinho, que é o seguinte: quando tu faz uma aliança e teu partido deixa de lançar candidato, tu prejudica a tua nominata legislativa de vereadores. Porque tu precisa de um candidato, está entendendo? Para você botar voto na legenda, né? E poder aumentar a bancada. Não, né? Agora, ainda mais que não tem coligação, né, para vereador. Exatamente. Isso cria um impeditivo de aliança também, sabe? Né? Então, isso o partido também tem que pensar de forma como sobreviver nesse mecanismo para poder fazer a luta política, para poder chegar ao poder e implementar a sua questão de programa de partido, né? O que está escrito no partido, é aquilo ali que a gente luta de fato. Então, para mim, eu acho que foi um grande erro. Entendo, respeito a atitude dele,
mas eu considero como um grande erro político na vida dele e talvez ele pague caro por isso. A gente tem pouco mais de Nossa. 10 minutos aqui, que é o que o Instagram nos permite, essa uma hora. Eu queria que você comentasse a questão econômica, né? O Brasil vive uma agenda neoliberal liderada pelo Paulo Guedes, em que são pilares, né? Arroz salarial, privatizações, falta de Estado mesmo, né? No lato senso de contribuição na vida da população. E o exemplo disso, para o pessoal que está assistindo a gente, é que o Bolsonaro e o Guedes propuseram R$ 200 de auxílio emergencial, né? Foi esse congresso malvadão que eles tanto falam que garantiu esses 600. O Bolsonaro disse que vai prorrogar o auxílio emergencial, mas aí ele está achando que vai ser R$ 300, né? Mais 2 parcelas. Rodrigo Maia, o Congresso, enfim, já está tentando mudar essa situação. Eu queria que você sintetizasse essa agenda econômica que, inclusive, está esfacelando as empresas sem garantir o recebimento do auxílio emergencial de quem já pediu e os empréstimos da micro e pequenas empresas que até agora não viram a cor do dinheiro. Verdade. Esse modelo agroexportador, né, que o Brizola já colocava muito bem com as perdas internacionais da nossa economia, na verdade está custando vidas, né? Tem aumentado a pobreza no país. Você anda aqui no Rio de Janeiro, Chiquinho, você vai nos lugares, aumentou assim, mas drasticamente, absurdamente, os moradores de rua. São famílias inteiras morando na rua, brigando por um prato de comida. Né? Aumentou a precarização do trabalho. Você vê, as pessoas estão desesperadas para ter que trabalhar numa plataforma multinacional de entrega ou de aplicativo de transporte, que no fundo visa o monopólio. Você vê, esses aplicativos é uma coisa que a gente tem que começar a combater isso, porque ele toma do comerciante 25%, não produz um grão de arroz, toma do trabalhador, explora o trabalhador que fica na sua moto ali, para lá e para cá, correndo o risco de se acidentar, porque o número de acidentes de motociclistas é altíssimo no nosso país. E aí você sabe que não é qualquer acidente, é um acidente ortotrauma e tem cirurgia e implode o sistema de saúde também, da parte de trauma. Quer dizer, então a gente tem que começar a olhar, quer dizer, o cara ganha menos de um salário mínimo, às vezes tem que trabalhar com ferro na perna, porque sofreu um acidente, tem que continuar trabalhando para poder levar comida para casa. Não pode nem ter o direito de se manifestar, porque senão ele é cortado do aplicativo, jogam ele para fora, ele não faz mais entrega, não leva comida, ou seja, proíbe o cara de ter manifestação política ou sequer lutar pelos próprios direitos. Né? O direito, quer dizer, não digo que seja quase escravo, mas é praticamente uma escravidão. Ou seja, encurrala o cara, você fica encurralado, você não tem saída. Você fica refém desse processo. Né? E depois só nega impostos. Que nem essas empresas de aplicativos. Só negam impostos. Usam nossas vias, competem com o transporte de massa, precarizam o trabalho, sabe? Geram poluição, acidente. Para quê? Para jogar tudo para fora, para o estrangeiro, ficarem milionários e deixar aqui um passivo socioambiental de precarização do trabalho, ou seja, de miséria, de não distribuir renda. E isso é uma lógica dessa agenda do Guedes. Né, transformar no Brasil uma grande plantation, uma grande plantação, né, para exportar, ou seja, o Brasil como um porto de exportável, né, uma espécie de um Porto Rico, né, que joga tudo para os Estados Unidos com preço lá embaixo, mão de obra muito lá embaixo. Tu vê o Guedes, queria pagar R$ 200 naquela reunião pornográfica que a gente foi obrigado a assistir, pagar R$ 200 para o jovem para construir estrada, ponte, para jogar tudo para fora do nosso país. Quer dizer, uma bomba de sucção, junta aqui e joga tudo para fora e para a gente deixa o bagaço da laranja. Então, é uma agenda extremamente perigosa, muito agressiva, de desmonte do Estado brasileiro. E isso nós temos que combater. Bom, Leonel Brizola Neto, estamos chegando aqui já há pouco mais de 5 minutos. Eu queria agradecer a tua presença, dizer que eu fico muito grato, muito feliz por você ter aceitado esse convite. Fico ainda mais feliz de saber que o povo carioca tem você aí para enfrentar essas aves de rapina, né, que tomam conta do parlamento municipal e que, na verdade, tentam se locupletar, né, tentam enganar, eles se aproveitam do medo do nosso povo para tentar se usurpar, né, usurpar o sangue e tirar uma das coisas que são as coisas, na minha avaliação, que são as coisas mais importantes, que é o direito de sonhar. Eles têm tirado o direito de sonhar do nosso povo. Queria agradecer mais uma vez, mandar meu forte abraço para o povo do Rio de Janeiro, para todo mundo que assistiu. E aí eu já passo para ti, para as tuas considerações finais, inclusive também
sua mensagem aí para o pessoal que está assistindo. Olha, Chiquinho, eu quero te agradecer por essa oportunidade e sempre que precisar estou aqui. Quero te parabenizar no teu trabalho, sucesso aí na tua luta. Esse teu cartaz aí atrás do Maringuela é a nossa referência também, como Brizola, como Prestes. Eles são quem, de fato, deu a vida pelo povo brasileiro, em nome da soberania, em nome da pátria, da emancipação econômica popular, né, contra uma dominação imperialista, para que a gente não tenha esses bolsões de miséria, de sofrimento, de tortura humana, sabe, sub-humano, anticristão. Então, parabéns, eu acho que esse é o grande norte. Quando você abre a tela e eu vi, opa, aí essa é a nossa bússola, né? Então, a gente tem que voltar na história. Vamos pegar na história, vamos dialogar com a história, vamos fazer uma anamnese, né? Conversar com nossos mortos, resgatarmos nossos antepassados, né? São eles que vão, de fato, mostrar o futuro para a gente e saber, olha, o que a gente construiu. Então, eu acho que a gente, através disso, nós conseguimos retomar a batalha da comunicação com o povo brasileiro, mostrar, de fato, que país nós queremos para o futuro, para as próximas gerações. E sempre lembrando esse caldo, né, do Getúlio, do Jango, do Brizola, do Darcy, do Prestes, do Marighella, de todas aquelas figuras que, de fato, trabalharam a vida inteira, né? E é uma aula de amor ao povo brasileiro, né? Então, quando eles colocam esse ódio, nós respondemos com amor ao povo brasileiro, do povo brasileiro do Brizola. Tá, Chiquinho aí? Voltou? Me escuta? Estou lhe ouvindo, viu? Então é isso. A gente devolve com o nosso amor ao povo brasileiro, a prática política, a nossa coragem. Esse desmonte da educação nós respondemos com um projeto revolucionário do Darcy Ribeiro, que é o CIEP, com esse ataque à cultura, à arte. Nós respondemos com o majestoso Niemeyer, com todo esse legado cultural, artístico que nós temos. Essa é a nossa resposta, né? Vamos conversar com nossos mortos, vamos resgatar nosso passado, nossa ancestralidade e lembrar de onde viemos e quem somos. Te agradeço, Chiquinho, viu? Muito obrigado. Tudo de bom para ti e muita força aí na luta para enfrentar essas aves de janeiro. Muito obrigado. Para ti também. Sorte aí, companheiro. Valeu.